Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou assistindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, eu estou recebendo aqui hoje uma pessoa sensacional. Ele corre montanha. Ele mergulha no mar. Ele já fez de tudo que vocês possam imaginar. É impressionante. Eu acompanho o perfil dele e ele escreveu outro dia assim: um médico precisa entender de todas as modalidades esportivas. Eu falei assim, eu concordo. Eu só não imaginava que tinha que praticar todas as modalidades esportivas. E ele, snowboard, tudo que vocês imaginarem, ele pratica. É impressionante. Ele é médico especialista em medicina esportiva e responsável pelo ambulatório de medicina dos esportes de aventura da Escola Paulista de Medicina. Ele foi instrutor de mergulho por mais de 40 anos. Viajou o mundo mergulhando com as mais diversas espécies de tubarões do planeta, levando alunos e companheiros para apreciar esse incrível animal. Formado, ele é professor, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp. Ele é autor do livro Homens e Tubarões, e tem um spoiler, está saindo um aí, Do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas. Eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Gabriel Gamer. Gami. Nome difícil. Difícil, tem um N aqui, um M junto. Eu fiquei pensando, como que deve pronunciar? Mas eles estão acostumados, doutor. Eu dificilmente Meu acerto avô sobre o resolveu nome. complicar. Gabriel Gamer. Gami, engole o N que fica fácil. Gamer. Certo. Doutor, seja bem-vindo. Um prazer e uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Zulu. É um prazer ter acompanhado o teu podcast. Vi personagens aí. Acabei de ver quem você filmou, a Mari. Fiquei muito feliz. Vi a entrevista inteira do Branca. Nossa, o cara é um ícone. Fiquei encantado e aprendi. Então, estou muito feliz de estar participando aqui com você. A gente que agradece. É uma honra muito grande receber você aqui no nosso podcast. E foi uma aluna, né, a Ingrid de Ribeirão Preto, que compartilhou. Por isso que eu falo que é importante, sempre que você vê um Reels, uma notícia interessante que possa ajudar alguém, principalmente a gente da comunidade do trail, você mandar a setinha para o coleguinha aí, para o amigo, não custa nada compartilhar. Eu não conhecia o Dr. Gabriel. E aí, quando ela me mandou, ele falando sobre temperatura, alta temperatura e atividade física, eu falei, eu vou convidar agora para o Na Montanha. Eu não sei se ele vai olhar a minha mensagem, mas eu vou convidar agora. E de bate pronto, ele já me respondeu ali, já fomos para o WhatsApp e está aqui hoje para falar com vocês. Olha, vem puxão de orelha por aí, viu? Porque é cada uma que a gente apronta que dá um trabalho para os médicos que não é fácil, né, doutor? A ideia é prevenir, mas a turma da montanha puxa um pouquinho, mas é o que você falou. Eu sempre vou responder alguém da montanha e muito rápido, porque eu aprendi na montanha, solidariedade. Legal. Doutor, eu acompanho ali sua rede social e vi várias modalidades. Se o senhor tivesse que escolher hoje uma modalidade esportiva de todas que você já passou, qual seria? Pois é, você vai me quebrar as pernas, mas seria o trail run. Uau! Convidei a pessoa certa. Porque o trail run junta tudo que eu gosto: natureza, desafio, endurance e solidariedade. As outras têm um pouco de tudo, mas o trail run tem tudo. Legal, eu fico olhando ali os seus vídeos e vi várias modalidades que eu nem imagino como seja, igual o snowboard, né? Mergulhar então com tubarão. Mergulhar já não deve ser fácil, com tubarão. Então, mergulhar é fácil. Você pega um neguinho que não sabe andar de bicicleta, você ensina ele a mergulhar. Se ele mentir e ele não souber nadar, que era um pré-requisito para o curso, ele consegue mergulhar. Mergulhar com tubarão precisa ter apenas atenção, mas é mais seguro, e eu sinto dizer isso, do que morar em São Paulo, por exemplo. Eu sei o que esperar do animal, eu tenho meu comportamento e não vai acontecer nada.
Agora, cada um corre o risco que quer também. Tem maluco em tudo que é modalidade. Você sabe melhor que eu que na corrida da montanha também tem neguinho que desce a 200 por hora e seja o que Deus quiser. Ah, eu conheço um que desce sem freio, né? Mas cada um, cada um. Não vou contar quem é, tá? Sobe mal, mas desce bem. Doutor, aqui a gente tem Na Montanha, desde iniciante, pessoas que não praticam nenhuma atividade física e até pessoas experientes. Mas eu queria começar com o básico. Hoje, para uma pessoa iniciar na atividade física, qual que é o beabá para ela iniciar? Falando sobre prevenção, né? Sobre exames, o que é necessário. Porque quando eu recebo um aluno novo, eu falo assim, eu não vou pedir atestado médico para você. Se você não entender que é importante você fazer um check-up e ver como está a sua saúde, atestado médico você vai conseguir em qualquer lugar. E isso não vai te prevenir de nada, né? Então, o check-up básico, todo mundo que vai iniciar atividade esportiva deveria fazer um check-up básico, que é além daquele perfil de exames de sangue, um teste ergométrico, um teste de esteira, porque isso também vai dar parâmetros para o educador físico ajudar essa pessoa, saber em que níveis ele pode treinar, descobrir se a pessoa tem uma condição cardíaca que não foi percebida, um ecocardiograma, né, que vê aquelas modificações anatômicas do coração. É o mínimo que eu peço. Eu acho que, mesmo para o jovem, o teste ergométrico e o ecocardiograma previne aquelas mortes que não são a tal doença das artérias coronárias, que é mais comum numa pessoa mais velha. A tal da cardiomiopatia, que matou, por exemplo, aquele jogador de futebol, Serginho. Serginho, São Caetano. Isso. Então, a gente cobre e, além de tudo, a gente pode dar parâmetro para o educador trabalhar com uma margem mais segura, que é algo que todo mundo confunde. Vou no médico do esporte para ele me dizer o que eu vou fazer de esporte. De jeito nenhum. Primeiro é a sua vontade. Eu vou te dizer apenas se é saudável ou se você vai correr um risco adicional, mas é a sua vontade e a execução é do educador físico, que é algo que a gente aprendeu na comunidade. O médico do esporte, o nutricionista, o educador trabalham em uníssono, trabalham em conjunto. Então, vira e mexe, eu peço para falar com o educador, peço para falar com a nutricionista e vice-versa. E abro o canal de comunicação para o melhor resultado para aquele, desde o indivíduo que precisa apenas praticar uma atividade física para a saúde, até aquele indivíduo que adora atividade física e precisa moderar. Legal. Eu estou aqui pensando, você falou do acompanhamento de profissionais, nutrição, personal, né? Você tem uma personal sensacional, né? Eu fico acompanhando ali os vídeos, só a voz dela empodera, viu? Coloca respeito aquela voz ali. Pois é, a Shane é amigona, ela é corredora de trilha, ela foi jogadora de futebol profissional. Eu sou baixo, ela é baixinha, mas ela me quebra. Eu saio dali e ela pega certos pesos. Zulu, como é que ela pega daquele tamaninho, ela me dá o peso e eu quase caio no chão. Mas ela está me ajudando a segurar uma condição clínica diferente. Eu tenho 2 próteses de quadril, então, se você parar para pensar, a maioria das pessoas coloca prótese de quadril e é algo que eu condeno. Coloca a prótese de quadril e para qualquer atividade física. Para mim, colocar a primeira prótese foi um renascimento no esporte, tirou a dor e eu fui questionar bastante o que eu posso, o que eu não posso, e hoje, basicamente, eu posso tudo. Mas eu vejo pacientes que simplesmente param. E uma das coisas que me ajudou a voltar para tudo foi o trabalho da Shane e de outros educadores que já trabalharam comigo. Fundamental. É uma equipe multidisciplinar, né? Sem dúvida. É o segredo para o sucesso. Falar em segredo, as pessoas adoram uma receita pronta, né? E eu tenho certeza que você já viu passou por várias situações. E hoje, com a internet, todo mundo tem acesso, e a internet acaba sendo o personal, nutricionista, até médico, né? Porque as pessoas fazem automedicação através da internet. Olha lá, remédio para dor no pé esquerdo. E aí acaba tendo essa automedicação. Doutor, qual que é o risco, né, de você não ter um acompanhamento médico durante as modalidades esportivas? Seja para o iniciante,
para o intermediário, para aquele que quer competir. E aí você falou algo sobre os exames do coração, que um simples exame evitaria a morte. Tem muitas pessoas que levam isso para o destino, né? Fala, não, é o destino, estava marcado para ele morrer nesse dia, né? Bom, já dizia um rei Henrique lá para trás, da Inglaterra, que cada um escolhe o caminho que chega aos céus. Ele se referia à liberdade de religião. Mas eu refiro para os meus pacientes, você escolhe, você quer ir mais cedo ou mais rápido, ou lentamente. Você pode prevenir condições, pode tratar condições e não morrer daquilo. Eu acho uma loucura essa história, não vou no médico, deixa o destino agir, porque o destino te pega. Em contrapartida, você pega uma condição clínica que pode ser prevenida, aquele indivíduo que, por exemplo, tem o colesterol elevado, muitas vezes o esporte simplesmente não é suficiente, ele ajuda, mas não é só o esporte que vai ajudar. A medicação correta indicada pelo médico. Então, tem uma série de condições que você consegue correr na frente. Quanto à automedicação, é um perigo. A gente vê isso nas provas de montanha, vejo nas diversas atividades, vejo no mergulho também, cada loucura. O indivíduo tomando remédio para o qual a condição clínica dele seria proibitiva. Mas o amigo falou, ou o Dr. Google disse para ele. É muito ruim isso. Doutor, eu já tive casos, eu já recebi alunos e eu recebi uma aluna uma vez e ela falou assim, Zulu, eu queria saber se eu vou continuar nos treinos longos a cada 2 horas tomando analgésico e anti-inflamatório. Eu falei, como que é? Ela falou, não, é porque meu antigo treinador falou que corredores de endurance tem que a cada 2 horas tomar essa medicação. Aí eu falei assim, eu não sei qual que é a sua religião, mas pode acender uma vela que você passou por maus bocados. Pois é, uma das consequências dessa história, eu já vi essa orientação antes, é o risco de lesão renal permanente, o indivíduo acabar em diálise. O anti-inflamatório, particularmente esses anti-inflamatórios não hormonais, podem dar outros riscos cardíacos, assim, arritmias. A lista é grande, quer dizer, e eu vejo, o mundo não é feito de santos, né? Eu vejo, você vai para uma prova de 2, 3 dias, a troca de remédios. Não vou dizer que eu não tomei um analgésico à noite, porque eu não conseguia, mas, além de tudo, ao mascarar um sintoma durante a prova, você corre um risco muito sério. Uma lesão muscular que aumentar pode te dar uma coisa gravíssima que se chama rabdomiólise. E a rabdomiólise pode te matar. E aí o nego está lá mascarando, se entupindo, cai duro, uma arritmia cardíaca, porque ao invés de parar, ele resolveu ficar se entupindo de remédio. A dor, né, doutor? Ele é um limitador da sua atividade. Deveria limitar até onde você pode ou não pode ir. E você mascarar isso, tentar desligar esses receptores, é um risco muito grande para a saúde, né? Mas não tem dúvida, Zulu, é o alarme. A gente tem um alarme, é um alarme inteligentíssimo, e a gente vai desligar esse alarme para fazer uma loucura, aí vira loucura. Aí o prazer daquele dia pode virar um inferno para o resto da tua vida. Legal. Doutor, a gente falou de automedicação, mas tem uma coisa que está na moda aí. A autossuplementação. É sucesso, né? Pois é sucesso e é erro, né? A primeira coisa que eu vejo, e aí, Zulu, eu sempre peço para o aluno, para o paciente, um recordatório alimentar. O que é que você come? Aí daqui a pouco eu falo, vamos fazer um negócio? Vai no dentista, manda arrancar todos os seus dentes. Você não come, cara. Você quer ficar tomando pílula disso, suplemento daquilo, quando boa parte ou quase a totalidade dos pacientes pode simplesmente se alimentar melhor. Não tenho nada contra suplemento. Eu, particularmente, uso alguns suplementos por causa da endurance e por causa do aumento da atividade. Às vezes eu não consigo comer o suficiente. Mas o nome já diz, suplemento. Aquilo que você não obteve, você suplementa. Agora, fazer da tua cabeça só vai dar besteira. Então é com a orientação do profissional correto, se precisar. Se precisar. Esse é um ponto importante, doutor. Eu vou continuar nessa pergunta, porque você falou sobre alimentação. E isso começa num bom café da manhã, né? Opa! E aí, o que acontece? Se eu não tenho uma alimentação regrada, adequada, não adianta eu recorrer ao suplemento, né? Não vai funcionar. Você precisa... A base da nutrição esportiva é comer bem.
comer bem, estar bem hidratado. Se você vai direto para o suplemento, tem algo muito errado e pode apostar que vai falhar. Você não pode passar o dia tomando whey protein, gel de carbo. Tenho nada contra esses suplementos. Aí vem as loucuras, o cara parte do suplemento para outras coisas não tão lícitas, o cara se entope de cafeína. Não tenho nada contra a cafeína, mas tem uma dose. A partir de uma dose ela pode ser bastante danosa, arritmias cardíacas, gastrite, assim por diante. E da cafeína o cara parte para os ergogênitos para ganhar massa de maneira lícita, que são a whey protein, etc., ou fazer as loucuras aí com a reposição hormonal. Eu não vejo nada contra a reposição hormonal orientada para quem precisa. Eu, particularmente, nem ofereço no meu consultório, porque 99% dos pacientes não precisam. E quando precisa, eu falo, vai consultar um endocrinologista ou uma ginecologista, mulher que está na menopausa, assim por diante, para não fazer loucuras. Repor o que está faltando. E não, que reposição é essa? O cara está normal de testo e enche de testosterona para virar o Hulk? Desculpa. Doutor, é uma crescente, uma realidade dentro das modalidades e não necessariamente quem pratica a modalidade esportiva. Isso fica mais evidente, né, em corpos femininos, né? Na estética, né? Você acaba vendo. Só que, então, essas mulheres não pensam nos efeitos colaterais estéticos, como queda de cabelo, aumento do clítoris, assim por diante, e nos riscos internos que ela está correndo. O excesso desses hormônios vai dar doença arterial, pode dar trombose, que é um episódio agudo, pode dar câncer. E a turma e os vendedores, e lamentavelmente muitos deles são médicos, os vendedores de reposição hormonal na internet esquecem de falar isso. É uma via rápida para todos os lados, né? Pois é, você cresce rápido e o caixão vai ficar pesado rápido também. A gente tem acompanhado diversos casos mundo afora e cada vez mais as pessoas tendo um corpo bonito e indo embora mais cedo, né? Pois é. Doutor, eu acompanhei um dos seus reels e aí eu queria mudar um pouquinho o assunto. Agora nós vamos para a parte da corrida, né? Você falando sobre alta temperatura. Qual que é o risco? Eu queria falar sobre alta e sobre baixa. A baixa é mais difícil aqui no Brasil, né? A gente pega mais alta temperatura. Eu tive numa prova na Ultrafjord e lá a temperatura era bem baixa. E aí também tem que ter um cuidado. Mas vamos falar sobre altas temperaturas. Quais são os riscos que um praticante de corrida de endurance tem durante uma temperatura elevadíssima? Vamos começar pelo básico, é desidratação. O corpo tem diversos mecanismos para manter a sua temperatura. Nós somos animais homeotérmicos. Nós trabalhamos numa temperatura que é por volta de 36 graus e alguma coisa. Se a temperatura subir demais, as reações enzimáticas do seu corpo pifam. Então, a primeira coisa que o teu corpo faz é como é que eu jogo fora esse calor? Sudorese, transmissão do calor de outras formas, mas se você suar mais do que você deve e não repor, não só água mais eletrólitos, você vai desidratar e vai ter as consequências. Além disso, você pode ter a hipertermia. E aí, temperaturas muito altas, você pode perder a consciência, você pode ter um stroke, um derrame, você pode ter a tal destruição muscular, uma rabdomiólise associada à desidratação e lesão muscular, cãibras que vão vir junto com a desidratação, quer dizer, a lista é gigante. Isso eu estou falando de uma pessoa que não tem nenhuma condição clínica, hein? É simplesmente um corredor sem problema de saúde como você que foi. Se não tomar cuidado, pode se estrepar. Inclusive, existem critérios para cancelamento ou para mudança de horário de prova. Porque a turma pensa apenas na alta temperatura e esquece de um negócio. Um dos maiores mecanismos para a gente controlar é a sudorese. Se você tiver alta umidade, você não soa. Esse suor fica preso no seu corpo, não evapora. E aí existe a tal temperatura de globo. Alta temperatura com alta umidade é igual àquela tabela de sensação térmica que abaixa a temperatura com vento. Considera-se que a temperatura está muito maior e é critério para cancelamento ou interrupção de prova. O nego pode morrer por causa de uma hipertermia.
Caramba. E aí eu tô pensando, eu participei de uma prova recentemente e o calor, eu até brinquei, né? Paraty parecia praia, porque tava tão quente, mas tão quente. E aí o que que eu percebi? Eu estava numa distância média e tinha muitos corredores ali, principalmente nos primeiros quilômetros. O calor, a piada do calor Um humano. passando por outro, sim, é verdade. Nossos corpos irradiam calor. E o asfalto também, então. Também, nossa, e além da reflexão, tem vários mecanismos de transmissão de calor. Entre corpos, sem dúvida, o tipo de piso que você está, sem dúvida a terra seria muito melhor do que o asfalto, mas parece que nessa prova teve asfalto pra caramba. Teve um bocadinho, teve um bocadinho de asfalto ali. Os primeiros 5 km eu não sabia do restante, mas teve um bocadinho de asfalto e aí sofri um pouquinho mais com o calor, né? Dá uma falta de energia ali, tem que tomar um cuidado na hidratação e também na suplementação nesse caso, né? As roupas que você, sem dúvida, a suplementação, os eletrólitos, caprichar no carboidrato, porque tudo isso gasta energia também. E as roupas inteligentes para o momento que você está. Então, as roupas que permitem a perspiração, roupas provavelmente de cor mais clara, proteger a cabeça também. E a turma às vezes esquece, né? Naquele ímpeto, aquela largada, o cara esquece. Pô, peraí, eu ganhei essa camiseta, mas quem disse que isso é um bom dry fit aí que vai te ajudar? Que meia você está correndo? Você está correndo com uma meia de trilha dessa grossura. Legal a nível de amortecimento. Mas será que é legal para uma prova que vai ter 10 quilômetros de asfalto em 30? Não sei. Tudo isso tem que ser discutido em equipe, né? Por isso que a corrida de montanha é boa com o negócio de equipe. Legal. Você falou agora sobre, né, os tipos de sentir calor, né? Ali, convecção. Tem mais um, viu, doutor? O psicológico, porque eu vi um rapaz vestido com a camiseta preta de manga e de calça. Né? Então esse também eu senti mais calor quando eu olhei para ele. Eu falei assim, se eu estou passando aqui uma temperatura extrema, eu fico imaginando ele. Né? O que a turma precisa lembrar é que o nosso corpo já produz calor para caramba. 70% da nossa energia, vamos lembrar do ginásio do ATP, lá do ciclo de energia, vai virar calor. Só 25% que a gente aproveita. No esporte, isso é imediato. Então, muitas vezes é melhor você largar até com friozinho do que ficar tendo que remover roupa, ou pior, se você não tem a oportunidade, você saiu com uma camiseta preta de manga comprida na UTMB de Paraty. Pelo amor de Deus. Faltou alguma orientação. Faltou orientação e recalcular, né? Recalcular, igual o Waze faz. Doutor, eu queria continuar na pergunta aqui sobre temperatura. Tem como eu fazer uma preparação para um evento como esse? Eu imaginar que eu vou correr uma prova numa temperatura altíssima. Tem como eu fazer uma preparação para isso? Tem. Excelente pergunta, Zulu. Primeiro, eu preciso me expor ao calor. Então, treinar no lugar quente. Se eu pudesse ir para o lugar onde eu vou fazer a prova antes, melhor. É melhor a aclimatação possível. Mas algumas estratégias. Correr no horário mais quente do dia. Tentar viver esses dias, 7 a 10 dias, pelo menos, passando o calor. Ah, Gabriel, mas não tem muito. Tá legal, bota casaco. Cria. Você faz as suas glândulas sudoríparas trabalharem melhor. Até treinar na sauna, com cuidado e sob orientação. Hoje, na Escola Paulista, a gente estava atendendo uma super atleta, a Sabrina, vai fazer o Raid Brasil lá na Bahia agora, e os meninos lá da Unifesp, você estava orientando ela, eventualmente, de fazer sauna e assim por diante. Cara, dá para treinar, sim. Interessante, bem interessante. Lembra daquele filme, você acha que não era nascido, Rocky, o Lutador 1? Como não? Como não? O cara treinando com casaco Com casaco. impermeável, Então, eu estava fazendo só a mais. Então, esse é um ponto que eu queria falar contigo. Eu sou dessa época do casaco, né? Da época do casacão, e até... Isso vai revelar a minha idade. A gente era garoto, a gente colocava saco plástico na barriga, porque... Para derreter. Para derreter a gordura. Eu sou dessa época aí. Tem que tomar um cuidado para não elevar a temperatura demais. Sim, não né? só elevar demais e a desidratação decorrente. Então você tem que estar hidratando o tempo inteiro. E não façam isso sem orientação do seu educador.
não façam por conta própria. Isso aí serve só para o pessoal do UFC que quer bater o peso, né? Sim, e aí na vai véspera, desidratar. né? O cara quase morre e depois ressuscitam ele, enchem de soro. Uma loucura, né? Esses dias eu encontrei um garoto, né, treinando numa temperatura alta e com um agasalho. Aí eu falei para ele, tem que tomar cuidado, você tem que ter essa sensação, tudo bem. Né? Eu já treinei assim também, só que você tem que saber o seu corpo, ele vai dar sinal. Então, você tem que saber quais são os sinais, se sentir qualquer coisa diferente, ali uma vertigem, alguma coisa, começou, é hidratação e baixar a temperatura para poder continuar a atividade, senão você corre um risco altíssimo. Fundamental. Sem orientação é loucura. Legal. Doutor, a gente vive numa sociedade que fizeram um tipo de modelo, né, de pessoas. E mais do que nunca, as pessoas querem ser magras, né? Elas vivem brigando com a balança. E uma forma de emagrecer é justamente correr ali para o Dr. Google, ir para o mercado, né, paralelo e comprar substâncias, até substâncias ilícitas, para você chegar naquele peso ideal de forma mágica. Quais são os riscos de você fazer esse tipo de emagrecimento que não é nada saudável? Então, não só essas substâncias, os termogênicos, basicamente, todos têm efeitos colaterais, arritmia cardíaca. E se eu pegar um coração que já é meio doente e o cara não sabe, o cara pode ter uma parada cardíaca. A perda de peso rápida demais, exagerada, leva à queda da imunidade. E queda da imunidade, você está muito mais sujeito a infecções. A perda de peso mal orientada, o cara vai perder músculo pra caramba. Em vez de perder o que interessa, que é perder a gordura, ele vai perder muito músculo junto. Então, perda de peso tem que ser orientada, gradual. E não é para passar fome, é para comer melhor, treinar melhor. O risco é alto. Fora você pegar substância, quer dizer, olha, a lista é grande, Zulu. A gente poderia falar um dia sobre as porcarias que a turma inventa aí. E o que eu já vi de problema, de nego chegar para mim com problema, porque aí eu tiro, para com essa porcaria, sumiu o problema. Caramba, é impressionante. Mas infelizmente isso acontece. E eu estou aqui pensando, você falou algo que já aconteceu comigo, de querer fazer uma dieta por minha conta e achar que está fazendo a dieta ali com várias restrições. E eu realmente emagreci, porque qual que era a ideia? Pisar na balança. E aí, depois, quando eu fui passar na nutricionista, realmente eu tinha emagrecido 9 quilos. Dos 9 quilos, 4 tinha sido massa magra. Né? Um grande equívoco, né, doutor? Mas aí, um grande equívoco, mas provavelmente porque você é esportista, a proporção não deve ter caído. Se caiu, caiu pouco. A gente tem que tentar que essa proporção não caia, que você mantenha ou ganhe percentual de massa magra. Agora, se não treinar, se não comer proteína, vai se estrepar. Se não treinar e não comer proteína. Uma pessoa como eu, que não é chegado na carne, né, ali na proteína, como que faz, doutor? Não adianta recorrer aos suplementos, você já falou, precisa melhorar isso na alimentação. Então, tem várias fontes proteicas, a não ser, mesmo que o indivíduo vegano tem fontes proteicas, sim. Precisa conversar com o nutricionista, dosar. Por exemplo, eu não sou da carne vermelha, mas eu adoro cogumelo. Vira e mexe, o dinheiro permitindo, eu encho de cogumelo a minha dieta. Eu como muita clara de ovo, eu procuro outras alternativas, a proteína do peixe. Então, tem sim na alimentação uma série de fontes proteicas. Não vejo problema em usar o whey protein, mas como suplemento. Falar, minha fonte proteica é whey protein, tem algo de errado. Não pode ser a fonte principal. Não pode ser a fonte principal. Legal. Agora pega um atleta de 4, 5 mil calorias por dia, esse nego vai comer um boi por dia. E não dá para comer um boi por dia, aí você vai ter que suplementar. Vai ter que suplementar. Legal. Doutor, a gente falou sobre treinamento, falou sobre alimentação, falamos de alguns equívocos. E o sono? Ele é primordial para que você estabeleça uma qualidade de vida e até, vamos dizer, uma performance atlética? O sono, Zulu, é reparador. Se você não dorme direito, sua musculatura não se refaz, você vai estar mais nervoso, o seu sistema
se o aspecto emocional está ruim, precisa dormir. Quanto cada um precisa dormir é um mistério, mas se o indivíduo não está plenamente descansado, no dia seguinte tem algo errado. A gente fala um adulto pelo menos 7 a 8 horas por dia. Um atleta deveria dormir um pouco mais. Quero ver conseguir. Porque tem aquele ritmo de treino e assim por diante. E se você me permitir, eu vou somar o sono no problema do álcool. O álcool não só, eu vou dizer que é um ergogênico negativo, ele é um catabolizante. O indivíduo que está bebendo vai ter mais dificuldade em ganhar massa muscular e manter a sua musculatura, como ele vai dormir mal. Todo mundo acha que toma um porre e dorme bem. É. Você pode até dormir porque você está em coma, você desmaiou de tanto que você bebeu. Mas você não entra em fase reparadora do sono, tal do sono REM, e a turma se engana, vou tomar 2 copinhos de vinho e vou dormir. Para relaxar. Para relaxar, mas vai dormir pior. Vai dormir pior. Então, álcool com muita moderação. Não vou catequizar ninguém aqui, cada um escolhe o que quer fazer, mas álcool e esporte não combinam muito. Então, beba com muita moderação. A cervejinha depois do treino, depois da prova, naquela depois sequência... da prova, vai. Depois da prova, pode. Depois da prova, um copinho de cerveja. Depois do treino não pode ser uma rotina. Eu vou contar meu segredo. Eu tomo uma com todo mundo depois da prova. Se eu tiver com sede ainda, porque ao contrário do que todo mundo pensa, o álcool desidrata a cerveja, aí eu vou para cerveja zero álcool. Zero álcool. Zero álcool, tranquilo. E tem umas muito gostosas. Tem. Vou fazer propaganda da Heineken, quem sabe ela me patrocina, né? Opa! A Heineken sem álcool é uma delícia. Tem outras, eu já experimentei outras aí que não vai, não. Como eu gosto de cerveja artesanal, tem que ser um pouquinho mais amarga, né? Então, as IPAs e tal. Experimenta a Budweiser zero álcool, é gostosa. Mais gostosa que a Heineken vai brigar comigo. Olha o papo aí, o papo já mudou. Vamos para a cerveja. Saímos da medicina, chegamos no bar. Doutor, eu queria saber quais os erros mais comuns que um aspirante de atleta comete. Correr mais ou correr menos? Mais. Toda hora a gente vê alguém com canelite, fratura de estresse, fascite plantar, uma série de afecções ortopédicas porque passou do limite do corpo, não escutou o treinador, pegou planilha por conta própria na internet e não escutou o corpo. Vou te dar um exemplo, que eu sou um atleta, eu sou um bom esportista amador, dado as minhas limitações. Eu tenho cruce de Los Angeles daqui a 1 mês e pouco, e eu estou diminuindo. O corpo avisou para eu diminuir em vez de aumentar. Há 1 mês e meio eu falei, não estou aguentando, eu vou ter que dar uma diminuída. O corpo dá sinal, né? O corpo dá sinal. E olha... Treinar menos acontece, o cara está preguiçoso, assim por diante. Se ele tem uma meta e ele está treinando a menos porque ele está preguiçoso, é outra conversa. Mas treinar a mais quebra bastante. E não esperar... o Zulu falou para o cara treinar. Segunda você treina o treino de fartlek, quarta você tem o tiro, sexta você tem não sei o quê. Quando eu olho, terça e quinta, esse cara inventou por conta dele um treino adicional de corrida. Tem algo errado, ele vai quebrar. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma aluna e ela falou assim, Zulu, eu não consegui fazer o treino e esse aqui eu fiz uma quantidade menor. Cara, não me expulsa da assessoria. Eu falei assim, ninguém aqui foi expulso por treinar menos, já foram por treinar mais, né? Porque o treinar mais é um grande risco para o seu corpo. O treinar menos não, né? Não, excelente atitude. Teve algum motivo para não fazer, não precisa arrebentar depois. E eu tenho uma metáfora que eu uso. Tem vários. Não é só do doutor que sofre, não. O treinador também sofre, tá? Eu tenho uma metáfora que o aluno ele fica 3, 4 dias sem treinar e no 5º, né, no 4º dia, ele quer fazer uma compensação. E aí eu faço a seguinte metáfora. Se você ficar 5 dias sem tomar banho, quantos banhos você irá tomar no 6º dia? E aí eles ficam olhando para mim e pensando, né? Eu falo, você vai tomar 6 banhos ou um banho? Um banho. Então, no 4º ou no 5º dia, você vai fazer um treino. Você não vai tentar fazer uma compensação. Excelente. Então, assim, a gente ter esse cuidado, mas o que eu percebo, doutor Gabriel? Eu percebo que as redes sociais, a internet, criou superatletas, né? E, infelizmente, essa necessidade de reconhecimento faz com que as pessoas acabam fazendo muita bobagem, né?
Não tem dúvida. Tem que escutar, escute aquela pessoa que está te orientando, alguém que está treinado, está gabaritado para isso. A gente acaba nesse âmago de, às vezes, fazer a mais ou compensar, faz grandes besteiras. Eu levei um esporro, esse fim de semana eu ia fazer uma loucura. Cheguei para o Caputo, eu vou fazer um mini cruce, vou treinar 20 km por dia por 3 dias. Eu estava em São Bento do Sapucaí. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Segue a planilha, cara. E ainda bem, porque eu ia me arrebentar. Aí fiz um dia de 20 quilômetros, no dia seguinte precisava de descanso. O corpo te avisa. É verdade. Você falou do Caputo, grande Caputo, faz cerveja, a Cinza, né? Cinza Beer. Excelente. Nunca experimentou? Não. Deve experimentar. Eles estavam numa KTR em Campos do Jordão, nós estávamos correndo e ficamos ali na beira do balcão, tomando algumas e conversando bastante. Excelente cerveja dele, viu? Doutor, eu queria que você falasse sobre o seu livro, Homens e Tubarões. E também já aproveita aí, fala para os nossos ouvintes, quem está assistindo, sobre Do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas. Eu gostei do título, viu? Obrigado. Sobre Homens e Tubarões, é um livro que eu escrevi há 4, 5 anos, que eu tive uma história toda no mergulho. Eu trabalhei com mergulho anos e anos, e os últimos anos eu me dediquei a tirar da cabeça das pessoas a imagem que o tubarão era um monstro. É só olhar as notícias atuais. Eu acho que o ser humano tem muito mais maldade e bondade em alguns casos, mas tem muito mais maldade inerente do que um animal que trabalha com puro instinto. Então eu escrevi um livro contando as minhas experiências com as diversas espécies de tubarão que o homem consiga mergulhar e tentando mostrar que o risco maior é de extinção desses animais. Porque a gente sai pescando indiscriminadamente. Gabriel, deixa de ser cínico, você come peixe? Como peixe, mas não como tubarão. Mas não é nem por aí, vamos cuidar melhor do meio ambiente. Então o livro passa por tudo isso, através de histórias. Porque se eu pegar, o Zulu já mergulhou, Gabriel, não quero nem pisar porque estou com medo de tubarão. Vai lá dar uma olhada, as histórias são interessantes, mostram um pouco da vida associado a isso. Senão fica um livro chato para mergulhadores apenas. E não é, ele tem histórias de mergulhos, de viagens, mais ligadas ao personagem principal do livro, que não sou eu, são os tubarões. E o risco que eles estão correndo. A importância de educar as crianças e assim por diante. Já o Do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas, quando eu fui para... O que a gente estava conversando, quando eu fui para a montanha, eu me encantei principalmente com a solidariedade. A natureza, para mim, sempre foi algo que me norteou nos esportes. Não gosto de esporte indoor, eu sou da natureza. Eu faço mountain bike, corrida de montanha, snowboard, esqui. Mas eu tive, a vida teve uma série de percalços ortopédicos para mim. Os principais foi a primeira prótese de quadril aos 44 anos. Eu fui um jogador de squash e tênis bastante exagerado, de uma época que a gente não escutava o educador e não fazia o fortalecimento. Perdi um quadril, fui para a corrida, para a caminhada, para a corrida, e anos depois, já sabendo que outro quadril ia pifar, fiz a outra prótese. Mas me encantei com a atividade, só que falava com os colegas médicos, você está maluco, você vai correr com prótese de quadril, você vai limitar a vida útil da sua prótese, você vai não sei o quê. Espera aí. Eu prefiro limitar, se é que vai acontecer, que a minha prótese de quadril dure menos, do que eu ficar trancado numa sala e não tendo qualidade de vida nenhuma. É uma escolha que eu tenho que ponderar. E não sou o único nisso. Então eu vou passar por exemplos de outros atletas, um amigo que é diabético, é meu paciente, ele acho que você conhece o Emerson Bizan, corredor, diabético tipo 1, ele se dedica basicamente a divulgar o tratamento, a orientação para o esportista diabético. Vou passar a história da Cris, a ex-esposa do Caputo, que faleceu já, e de outros atletas que superaram uma série de adversidades aí e tomaram opções pelo esporte. Não estou dizendo para fazer loucura, mas porque o esporte te chama para aquilo. É o contrário daquele paciente que entra no consultório cabisbaixo. O que você veio fazer aqui? Não, que me mandaram fazer esporte para melhorar minha condição clínica. Eu falei, olha, nós vamos ter um mau começo.
Mandaram não, eu quero que você tenha prazer na atividade física. Vamos ver se a gente acha algo que se identifique com você. E aí, sem dúvida, isso vai melhorar a sua saúde também. Então, esse segundo livro é isso. Conta histórias, desafios, percalços meus, desde a minha época de tenista até espelho mergulhador, que era o mergulho nas cavernas, mas termina com a minha principal atividade atual, que é a corrida de trilha, com a qual eu desconfio que eu só vou parar o dia que não puder fazer mais nada mesmo. Ah, que legal, sensacional, viu? Doutor, você é para 2023, 2024 o livro? Não, então, a gente vai fazer, e eu peço a liberdade para falar, uma campanha de financiamento coletivo, que o livro está caríssimo para produzir, no fim do ano, e o livro vai sair para março, abril. Já está, junto com o Sérgio Xavier, estamos terminando o texto, mas um livro que vai ser muito bem produzido. Então, março, abril, ele vai estar na área. Grande Sérgio Xavier. O financiamento coletivo é fazer uma compra antecipada. Uma compra antecipada, estou procurando alguns patrocinadores, ainda não consegui, mas eu nem comecei a campanha. Quando eu começar a campanha, vou procurar alguns patrocinadores. E a ideia é devolver, eu não pretendo ganhar nada com o livro. Como o livro sobre homens e tubarões, a conta do livro foi paga pelo financiamento coletivo. O resto eu dou para instituições. Quando entra um pouquinho a mais, eu dou para instituições ligadas à preservação do tubarão. Então, o extra, eu ainda vou ver o que vou fazer se sobrar do fundo do mar ao topo das montanhas. Mas a ideia é sempre... Eu não sou um autor. A minha ideia é passar essa mensagem aí. Questione aquilo que te dizem. Não estou dizendo para fazer loucura. Zulu, você arrebentou o joelho, precisa operar. Não estou dizendo para você não operar. Mas o cara vai falar, você vai operar o joelho, ligamento cruzado, você nunca mais vai fazer nada. Aí eu já questiono. Essa é também parte da ideia do livro. Legal. Já falando em livro, vai sair, eu vou dar esse spoiler aqui, vai sair os 50 episódios do Na Montanha Podcast e eu quero o seu episódio entre os 50, né? Preciso dessa autorização, é lógico. Com muito prazer. E o valor total vai ser doado também para uma instituição, né? Eu não quero ganhar R$1, na verdade eu vou investir, mas não quero nenhum real. Então a gente vai reverter isso para as crianças aí. Eu acho que essa é a nossa função aqui, contribuir com conhecimento, trazendo aqui grandes convidados e também colocando as pessoas nessa cultura de fazer a roda girar, né? Ela não pode parar, né, doutor? Maravilha, perfeito. Excelente ideia, Zulu. Legal. Doutor, eu queria que você falasse sobre os projetos futuros, também deixasse aí o seu telefone, suas redes sociais. Você atende aí muitos corredores, não corredores, qualquer modalidade esportiva. Você é um médico do esporte, né? E hoje as pessoas precisam entender que a medicina ela não é um gasto, e sim um investimento, né? Pois é, vou começar pelo fim. As pessoas precisam entender que o médico do esporte, antes era aquela ideia do ortopedista do time de futebol. Muitos ortopedistas se tornaram médicos do esporte completo. Hoje o médico do esporte tem uma formação mais completa. Ele é um clínico que usa o esporte, a atividade física, como uma ferramenta a mais, como um remédio mais gostoso. Mas a gente vê o paciente como um todo. Então eu considero um investimento. Obrigado por ter falado isso. A gente está lá em Moema, eu tenho meu consultório em Moema, o WhatsApp 962212109, tem o meu Instagram, Gabriel... 11? Opa. Tem o meu Instagram, Gabriel Ganme, esse nome complicado aí. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Aqui. Obrigado. Eu ia acertar. Temos um ambulatório gratuito todas as quartas-feiras na Escola Paulista de Medicina, às 13 horas. Não tem inconveniente nenhum, é a minha oportunidade de trabalhar junto com os residentes da Unifesp, residentes de medicina esportiva, e de dar o melhor atendimento possível para aquele atleta que não tem condição de pagar consulta, mas o atendimento é o mesmo. E o que mais que você tinha perguntado? Pode falar da palestra também, do El Cruz. Então, vamos fazer, estou aguardando só o local, estamos para marcar uma palestra, orientação médica para o Eucruce, mas ela serve para qualquer atividade outdoor, para onde você vá, para áreas remotas. Podemos marcar no Mundo Terra.
Falar com o Então, Guto aí. era uma ideia. O problema é que o Mundo Terra está em reforma. Tá em reforma. Eu fui fazer uma comprinha lá outro dia, fui atendido com eu e o pedreiro trabalhando junto. Tá em reforma, mas reforma. segundo o Guto, até o final desse mês, agora de outubro, finaliza Tomara, a reforma. é uma das ideias. Então, vamos fazer uma palestra aberta. É óbvio que, dependendo do local, ela vai ser limitada a número de inscrições, porém, conhecendo o mundo moderno, ela vai ser também transmitida por alguém que saiba fazer, porque eu não sei, mas a gente vai. É uma palestra aberta. Eu sou um cara que não tenho bandeira. A minha bandeira é a saúde das pessoas. É que todo mundo entenda, se divirta, que interaja. Inclusive, nesse momento, eu deixei aberto esse canal, Zulu. Quem quiser tirar dúvida, entra no Insta e pergunta. Não tem frescura, eu vou responder sempre. Legal. Se a pessoa quiser inbox, eu respondo inbox, porque às vezes é algo... Eu tenho uma condição clínica especial no dedinho do pé. É melhor inbox. Eu tenho lesão do ligamento cruzado. Aí é uma dúvida que um monte de gente pode ter e a gente pode esclarecer para todos no Insta aberto. Isso é extremamente importante. Eu vou repetir aqui. O Instagram do Dr. Gabriel tem muito, mas muito conhecimento e muito ensinamento. Então, acho que eu fiquei olhando hoje, eu estava ali olhando e eu falo assim, como que nada contra, tá? Como que os blogueiros fazem tanto sucesso e um doutor, um médico da medicina esportiva ali, você vê poucos compartilhamentos, poucas curtidas, poucos comentários e é um ensinamento gratuito, doutor. Pois é, aqui não dá para vender milagre porque eles não existem. A gente tem que trabalhar da maneira correta que beneficie a maioria das pessoas. Eu sei, me criticam muito, por que você não fala isso no Insta? Porque não é verdade. Não vou falar. Não vai se vender. Não vou, não é minha praia. Legal. Pessoal, estive aqui com o Dr. Gabriel. Só o projeto final que eu esqueci de falar para você. Por favor. No momento, eu acho que todo atleta deveria pensar isso. Eu estou sofrendo paca com o ombro arrebentado, mas minha meta... Ano passado eu perdi meu pai alguns dias antes do cruce, tinha operado a coluna também, então fiz a prova, foi a maneira de eu estar junto do meu pai, que foi um cara que estimulou o esporte para burro, mas obviamente não fiz a prova bem feito. Fiz, terminei, e eu botei na cabeça que eu ia fazer o cruce. Como atleta que você é, você sabe disso. Veio o percalço, veio a lesão no ombro que está piorando, vou chegar do cruce e vou operar 3 dias depois. Mas o projeto... Curto prazo é terminar esse cruce aí e orientar as pessoas a respeito. Legal. Você vai encontrar lá no El Cruce a minha aluna e minha fisioterapeuta, a doutora Renata. Fala para ela vir bater um papo, vai ser um prazer. Sensacional. Pessoal, agradecer aqui ao Dr. Gabriel. Tenho certeza que a gente ficaria aqui por mais 2, 3 horas e eu já vou deixar o convite aqui feito para você voltar e a gente poder conversar mais, porque... Esse conhecimento a gente tem que dissipar cada vez mais para as pessoas. Como você disse lá no início, não é o destino. É você que muitas vezes escolhe se você quer ir embora mais cedo ou se você quer correr mais ou viver mais de forma saudável. Feliz. É isso aí, pessoal. Na técnica, Igor Calazans, Estúdio Voz, Dr. Gabriel. Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Autoescola Ideal, Suzano, são 27 anos de comprometimento. Opa! De novo. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Autoescola Ideal Suzano, são 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior,
materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte é a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes, a loja que compartilha sua paixão pelo esporte e está de pó... Dá pra ir só ele, né? Dá. Deixa eu... Aí... A Equilíbrio Esporte é a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto nas suas compras.